Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu separei para vocês um modelo muito bonito utilizando a técnica Vagonite. É um modelo fácil, gostoso de bordar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou utilizar a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Vou utilizar aqui duas tonalidades de uma mesma cor, mas você pode escolher mais tonalidades formando o degradê. Então, a linha e a quantidade de cores você escolhe de acordo com o seu gosto. O nosso modelo de hoje tem 57 quadradinhos de altura. Então, é um modelo para você utilizar em seus barrados de toalha. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior. Minha amostra é média 30 centímetros por 16. E você inicia encontrando o centro do barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura. E vai encontrar a trama do centro, só que dessa vez a trama da horizontal. Então, vou aproximar bem. Para o nosso desenho ficar bem centralizado, você encontra a trama da horizontal. O Vagonite ele é bordado somente nas tramas verticais. Então, aqui é só para centralizar. Você vai iniciar bordando uma trama antes e uma depois dessa que você marcou. Então, borda uma trama vertical antes e uma depois. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. Então, você divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Nessa mesma reta, você vai pular uma trama, contando somente as tramas verticais. Você pula uma trama, na próxima você borda duas. Mais uma vez, a partir dessa trama, você pula uma, borda duas. Agora, muda a direção. Você tem essa trama, você pula uma, na próxima, borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda duas. E esse é o passo a passo que você vai fazer em todo o comprimento dessa carreira. Nós vamos formar somente esse desenho. Então, mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E vai fazer isso em todo o comprimento até chegar ao final do seu barrado. Assim que você chegar ao final do seu barrado, você só termina em linha reta. Se você estiver bordando já no barrado da toalha, é só você entrar com a sua agulha, seguindo a mesma reta dessa carreira que você bordou. Você entra dentro da bainha, vira sua agulha dentro da bainha e puxa a linha e depois corta próximo. Você vai fazer esse arremate em todas as linhas que você bordar. O Vagonite ele não tem arremates durante o bordado. Agora nós vamos fazer o outro lado, só que antes da gente começar a bordar, você vai marcar essas duas tramas do centro. Então, vou pegar aqui uma outra agulha, deixa marcada essas duas tramas onde você iniciou o bordado, porque na segunda carreira nós vamos precisar começar do centro de novo. Então, só para você não se perder, deixa marcado aqui essas duas tramas lá do início. E vamos fazer o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. 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 E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Então, é só você ir formando essas pontinhas. Depois que você terminou todo o comprimento da primeira carreira, nós vamos repetir esse desenho para o outro lado. Então, você pega a mesma quantidade de linha, escolhe qualquer uma dessas pontas, ó, na parte mais alta aqui do desenho, faz reta com aquelas duas do centro. Pode escolher qualquer uma, pode iniciar do centro dividindo a linha, pode começar da lateral, a maneira que você achar mais fácil. Passa pelas mesmas duas tramas e agora nós vamos repetir o passo a passo para o outro lado. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas, que você passa pelas duas tramas igual você iniciou.
Então, você vem fechando os balõezinhos, seguindo esse passo a passo, até você fazer isso em todo o comprimento. Assim que você fechar todos os balõezinhos, você tem esse resultado. Então, você vai fazer esse desenho todo o comprimento. Agora, nós vamos começar a segunda carreira, vou fazer agora com a cor mais clara. E a partir de agora, você pode bordar comigo todo um lado e depois espelhar, seguindo o mesmo passo a passo para o outro lado. Você borda comigo a segunda carreira, pausa o vídeo, borda a segunda carreira para o outro lado, fazendo os dois lados ao mesmo tempo. Então, você escolhe a maneira que você acha mais fácil. A partir daquelas duas tramas no centro que você marcou com a agulha, você tem essas duas pontas do lado direito. Então, você tem aqui a trama do centro, são dois balãozinhos para o lado direito. Você inicia passando pelas duas tramas do segundo balãozinho, depois você borda mais duas tramas que fica entre os dois, e as duas tramas do segundo balãozinho. Você vai bordar aqui um total de 6 tramas. Por isso que você tem que centralizar aqui o desenho, já deixa marcado para facilitar. Então, você vai passar uma linha reta ligando os dois balõezinhos do lado direito do centro aqui do seu trabalho. E agora você vai fazer o mesmo desenho da primeira carreira. Nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima borda duas. Essa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama e agora você vai bordar 6. Você sempre vai ter uma ponta e depois uma linha de 6. Depois que fez a linha de 6, volta o desenho. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Aí muda a direção, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E de novo, você vai fazer a linha de 6. Então, já tem aqui duas bordadas, as duas que ficam entre os dois balõezinhos e os outros dois. Então, você vai fazer isso em todo o comprimento. O nosso desenho agora, ele tem muita repetição. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo das outras carreiras, seguindo apenas uma ponta. E depois vocês repetem esse passo a passo que eu vou mostrar nas outras pontas. Só para nossa aula não ficar muito repetitiva. Então, agora nós vamos começar a terceira carreira. Você inicia nessa linha de 6 tramas, você tem as duas primeiras do seu lado direito, entre elas na carreira de baixo você tem uma trama, e você vai fazer uma linha de 5 tramas. Então, pode começar do centro, pode começar da lateral, a maneira que você achar mais fácil. Em cima de cada uma das pontas, você vai fazer esse passo a passo. Na mesma reta, pula uma trama, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 5. E vai fazer esse passo a passo em cima de todas as pontas que você bordou. Vamos começar agora a quarta carreira. Inicia do mesmo jeito, você tem aquela linha de 5, entre as duas primeiras tramas do lado direito, na carreira de baixo entre elas, você vai fazer agora uma linha de 4. E agora você segue esse passo a passo em todas as pontas. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa 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 mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 4. Olha que simples. Vai fazer esse passo a passo em todas as pontas. Agora, vamos começar a quinta carreira. Do mesmo jeito, a partir da linha de 4, você tem as duas primeiras tramas no seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você vai bordar 3.
Essa é apenas uma carreira de contorno. Então, em cada uma das pontas, você vai fazer esse passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Olha que desenho fácil e fica bem bonito. E agora vamos para a sexta e última carreira. Você tem essa carreira com 3 tramas. Na carreira de baixo, você vai bordar 2 tramas que ficam entre elas. E em cada uma das pontas, você faz agora esse passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. 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 E uma última vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E depois já começa a fazer a próxima ponta. Então, olha que simples. Então, agora eu vou terminar de bordar essas carreiras. Vou espelhar esse mesmo desenho para o outro lado. E já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as pontas, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, delicado, muito fácil, gostoso de bordar. Você que está iniciando, tenho certeza que vai conseguir. E você que já sabe bordar, vai ter mais um modelo para utilizar em seus trabalhos. Então, essa foi nossa aula de hoje, um modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, 6 horas da tarde, tem uma mostra Vagonite e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todos uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.